Olá, irmãos, que a paz de Deus esteja plena em nossos corações, nesse novo encontro, nessa nova oportunidade que temos de dialogar acerca, da doutrina espírita, dos seus valores, dos seus princípios que tanto têm contribuído com nossas vidas. E no dia de hoje, nós temos aí a incumbência de apresentar algumas ideias acerca do Livro dos Espíritos, para ser mais específico, da sua parte terceira, que vai tratar das leis morais, e dentro dessa parte vamos conversar a respeito do capítulo primeiro da lei divina ou natural. Então, nós queríamos começar conversando a respeito da questão 615, aonde Kardec faz um questionamento que durante muito tempo nós não nos apercebemos das implicações tanto do questionamento quanto da resposta dos espíritos. Kardec pergunta assim: é eterna a lei de Deus? Percebam que sabiamente Kardec busca esclarecer se também as leis divinas foram, fazem parte da obra da criação, quando acrescenta a ideia de eternidade a elas e questiona se esta é uma análise precisa. E surpreendentemente, os espíritos irão responder eterna e imutável como o próprio Deus. Então, a lei de Deus, pela resposta que os espíritos nos apresentam, ela não se ambienta neste universo temporal no qual nós habitamos, nem tampouco foi criada, nem tampouco será alterada. E eles colocam essa lei com as características do próprio ser divino de Deus. Então, notem que a gente, claro, nós não compreendemos ainda que é Deus. A gente tem elementos que podem tornar essa jornada filosófica um pouco mais simples. No entanto, aqui nós temos uma revelação que se agrega a Deus. Daí o Cristo referir-se às leis divinas como à vontade do Pai. É algo que parte do divino, do ser divino. Então, é algo intrínseco a Deus. Não é um elemento separado dele. É algo que significa Deus. E vamos agora à questão 619, onde Kardec pergunta assim: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem suas leis? E os espíritos responderão: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. É óbvio, a gente consegue perceber essas leis, mas compreendê-las não dá. Primeiro, pelo fato de estarem fora do elemento temporal no qual nós estamos inseridos, a eternidade. A eternidade é algo que a gente conhece, mas não compreende. Não dá para explicar. A gente não consegue explicar a ideia de infinito, que perfaz a própria criatura, a criação divina. A gente não consegue já explicar esses elementos, que dirá a eternidade.
Então, o nosso objetivo no dia de hoje, então, é penetrar um pouco mais na compreensão dessas ideias que orbitam no entorno da lei divina, particularmente a questão da eternidade. Para tal, nós vamos propor analisar duas passagens bíblicas, uma do Velho Testamento, né, que tem aí mais de 5.000 anos, e uma do Evangelho de João, que tem 2.000 anos. Então, pelo menos. Ambas apresentando o evento da nossa criação. A gente vai buscar, então, esse aprofundamento e essa conexão com a ideia da lei divina. Vamos à leitura do primeiro, que nós extraímos de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio, Deus criou o céu e a terra. E claro que o texto segue, mas a gente para por aqui porque já tem o que a gente precisa. Posteriormente, a gente vai ingressar no Evangelho de João, também no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, nós temos aí esse material com o qual nós vamos nos esforçar para nos aproximar da compreensão da lei divina e, por consequência, de Deus. Quando nós nos deparamos com o emprego da palavra princípio, narrada tanto na Gênesis quanto em João, a gente vai ser conduzido naturalmente a pensar no momento em que o mundo, o universo, começou a existir. Então, notem já a temporalidade característica da nossa maneira de pensar e de compreender o mundo. Então, nós temos a ideia de um início. Essa é a compreensão cronológica da criação e da formação do universo. E é interessante porque a ideia da palavra cronológica vem de um deus grego, Cronos. Cronos que representa, de forma metafórica, o tempo. Cronos, esse deus que se alimenta de seus filhos, arrancando pedaços dele, nessa metáfora que narra a vida de cada um de nós. Ao longo da nossa existência, o tempo estará se alimentando de nós, arrancando partes do nosso ser. E como isso acontece? Bom, à medida que nós adoecemos, à medida que enfrentamos os desafios que nos são apresentados, o tempo vem, então, se alimentando de parte de nós. A forma mais clara da gente ver isso é no momento em que a, atravessamos por perdas de pessoas muito queridas. Quando você perde uma mãe, um pai, às vezes um irmão, um filho, o esposo, a esposa. Então é Cronos arrancando pedaços nessa metáfora brilhante da antiguidade, arrancando pedaços de nós. E muitas vezes isso é bastante literal, né? Porque você atravessa por uma doença e acaba precisando amputar uma parte do corpo, que é bem literal e é a mesma metáfora funcionando nessa ideia do Deus Cronos. Mas quando nós vamos para a Bíblia, e aí nessa seara a gente recomenda a Bíblia de Estudos BKJ, que é a Bíblia King James Fiel, né? Essa obra foi consolidada em 1611 e está disponível à venda aí. É bem interessante a sua composição, porque, como uma Bíblia de estudos, ela apresenta uma série
de elementos complementares ao texto, e é nesses elementos que a gente verá a origem da palavra princípio. E essa origem, em uma das vertentes, ela nos remete ao termo grego arqué. Bom, gente, acontece que a palavra arqué, ela não é sinônimo para começo ou para origem cronológica de algo. Ela refere-se à substância fundamental ou aos princípios governantes que sustentam uma criação. São elementos que estão por trás, viabilizando a obra de ser criada. Esses princípios, eles nessa definição antecedem a própria criação e a acompanham, porque no momento em que esses princípios são subtraídos, a própria criação ela se desmancha, ela se dissolve, ela desaparece. Ela depende, a criação depende desses princípios para continuar existindo. Então, para facilitar a nossa compreensão, imaginemos o princípio dentro desse conceito arqué de um edifício. Do ponto de vista temporal, ou seja, se a gente olhar com os olhos de Cronos, dessa ideia Cronos, da cronologia, ou seja, com uma ideia temporal das coisas, o princípio desse edifício, ele significa o dia em que foi colocado o primeiro tijolo, digamos assim, ou os primeiros trabalhos de engenharia foram feitos no local do edifício. Mas do ponto de vista ontológico, ou seja, ontos, existência, logos, estudo, o estudo da existência, a ontologia desse edifício, a palavra arqué, ela nos remete às leis da física, ao projeto arquitetônico, que notem, juntos, eles ordenam, coordenam a obra e também impedem que ela, essa obra, se desfaça. Então, gente, a gente empregou essa ideia do prédio que ilustra a construção do nosso universo para que a gente compreendesse que, do ponto de vista cronológico, quando a gente analisa o princípio, é o momento em que o universo foi criado e a partir daí a sua história até os dias de hoje. No entanto, nosso objetivo com essa comparação foi estabelecer que tanto o texto da Gênesis quanto o evangelista João, eles não estão empregando única e exclusivamente a palavra princípio, mas um termo, arqué, que refere-se a uma ideia filosófica. Uma ideia filosófica que, diga-se de passagem, ela foi mudando ao longo do tempo na Grécia e que tanto o texto de Gênesis quanto o apóstolo João a empregam essa ideia filosófica de uma forma peculiar deles. Então, gente, nos textos que nós observamos, tanto na Gênesis quanto em João, princípio indica sim o momento cronológico do início da criação. Então, a partir desta visão, arqué também é sinônimo de princípio. No entanto, não é só isso. Arqué, nesses dois textos, são uma referência tanto ao projeto quanto às leis que sustentam, que conduzem e que acompanham a obra e que estavam presentes mesmo antes da obra ter o seu início. Então, nesse sentido,
A definição que os espíritos nos apresentam a respeito da lei divina, como sendo eterna e imutável, ecoa de forma perfeita com a definição de Arqué, no sentido que tanto Gênesis quanto João tentaram apresentar nos textos dele. E o que é surpreendente, dado ao fato de que a origem desses textos tem, do primeiro, do mais antigo, 5.000 e do segundo, 2.000 anos. Daí a gente vai ter o seguinte: Gênesis. Gênesis foca no cenário do início da história. Então, ela enfatiza o princípio temporal, esse nessa ideia cronos, temporalidade, mas simultaneamente ela nos apresenta a lei divina, o arqué, como uma condição anterior, como condutor da criação. Mas quando a gente salta para João, João tem outra preocupação. Ele não se ocupa tanto com a cronologia da criação, mas a narra, ou seja, a ideia do princípio cronológico está lá. Mas João vai enfatizar o princípio arqué, ou seja, a lei divina, eterna, constituindo a própria estrutura da realidade que vemos hoje. Então, notem que com o material que a gente está construindo, a gente já tem argumentos para sustentar a compreensão de outros elementos. Por exemplo, a questão 80 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta assim: a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Notem que na questão, no questionamento, já existe uma batalha entre a temporalidade, entre uma visão cronos e a eternidade. E aí os espíritos vão responder: é permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Ah, como assim os espíritos e a questão falam sobre a eternidade? Ela se refere à eternidade da lei. Essa unidade, Deus e lei, que antecediam a criação cronológica, que estavam presentes no momento cronológico da criação, porque habitam na eternidade, e que acompanham e acompanharão a criação, a criatura, ao longo de toda a eternidade, que para nós é infinitude. Como assim? Simples. A criação é permanente porque quando você remove a lei da equação, você tira a sustentação da criação e ela se dissipa dentro dessas ideias filosóficas de Arqué utilizadas por João. Então, João refere-se a isso, ao que dá sustentação à criação, como Arqué. E o que é que dá sustentação à criação? A lei divina. Ah, então você não tem medo que você se dissipe? Não, porque os espíritos nessa conjunção já definiram que essa lei é eterna, ou seja, não tem fim, nem teve começo, e é imutável, ela não vai se modificar. Então a criação não irá se dissipar. Ela vai seguir de acordo com a prerrogativa da lei, e a lei segue dando sustentação a essa. Daí ser permanente. Vamos nos aprofundar um pouco mais no pensamento joanino agora, né? Então, ele diz assim: no princípio era o verbo, e aí a gente vai para o texto grego, que diz assim: enarché en ho logos. Logos é uma expressão filosófica também, traduzida para o português como a palavra verbo, muitas vezes utiliza-se a palavra palavra, né?
Mas logos é outro conceito filosófico que deve ser compreendido. É um conceito que não cabe só em uma palavra. E esse conceito, ele, da mesma maneira como a ideia de arqué, ele vai sofrer diversas alterações ao longo da história grega, até ser empregado por João de forma bastante específica, né? E vamos acompanhar, por curiosidade, como o conceito de logos foi sendo alterado ao longo da história grega. Já no século sétimo antes de Cristo, Heráclito inaugura o conceito logos e ele define esse conceito como uma lei universal que organiza o caos e os opostos. Ó, bem harmônico com as ideias que a gente tem hoje. No entanto, algum tempo depois, os sofistas definirão logos como a capacidade de convencer o outro a respeito de um argumento, ainda que esse argumento não seja verdadeiro. Então, uma capacidade humana. Olha como já não tem mais nada a ver com a ideia original. Passa o tempo e Aristóteles atrela o conceito filosófico de logos como a capacidade racional humana e a estrutura do pensamento humano. Então, três direções diferentes. E aí vem os estoicos e definem logos como a razão divina que governa o mundo. E quando João une essas duas ideias, a arqué, a logos, ele combina a lei divina, ou seja, o agente fundamental da criação, à própria expressão divina. Ele integra Deus e sua lei em uma só unidade. Portanto, para João, esse conjunto define a expressão máxima do ser divino comunicado à criação, portanto, comunicado a nós, à humanidade. E assim, gente, olha, eu não estou dizendo que é simples compreender essas ideias, porque eu mesmo não entendo direito, e todo aquele que não consegue ficar pasmo com a capacidade de João em relação à eternidade, é, habita na consciência narrada pelos Espíritos, lá na questão 619 do Livro dos Espíritos, né? Quer dizer, conhece a lei, mas não compreende. É difícil compreender a coisa de forma mais plana. Mas a gente está se esforçando para fazer o quê? Para penetrar um pouco mais a nossa compreensão, né? E quando o Espiritismo atribui o conceito de eternidade a Deus e as leis divinas ou as leis naturais, ele repete aquilo que João afirma no primeiro versículo do seu evangelho, instigando as nossas mentes a dar um salto da materialidade e da temporalidade para a eternidade. O que é absurdo é que João fez isso 2000 anos atrás e precisa o Espiritismo fazer de novo e a gente continua sem entender. Mas aí a gente tem, dentro do Espiritismo, um espírito fantástico que se chama Emmanuel e que vai buscar simplificar isso daí para a gente, né? E no livro Consolador, na questão 261, Emmanuel faz exatamente isso, ele tenta fazer isso, pelo menos, né? A questão que pergunta assim: no princípio era o Verbo, como devemos entender essa afirmativa do texto sagrado? Então, Emmanuel começa a resposta acrescentando o quê? O apóstolo João ainda nos adverte que o Verbo era Deus e estava com Deus, né? Então, ele foca nessa área. Então, são duas ideias distintas, né? Na primeira, o verbo, ou seja, essa ideia logos era Deus, trata dos dois aspectos inseparáveis: Criador, Deus e suas leis, num único elemento. No segundo, o verbo estava com Deus, o logos estava com Deus, trata de um segundo ser. Trata de uma criatura, ou seja, uma obra divina.
habitando a morada do Pai, a eternidade. De quem estaria Emmanuel falando? Ele deixará claro de quem ele está falando, quando ele diz assim: Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do Verbo, do Logos, para o orbe terrestre, ou seja, para nós, era e é Jesus, identificado com sua misericórdia e sabedoria, desde a organização primordial do planeta. Ou seja, ele está falando da presença do Cristo, de Jesus, como os braços da lei divina, habitando na eternidade. Perceberam como isso é sofisticado? A gente percebe, mas a gente não compreende. Particularmente da minha parte, a minha compreensão chega até um ponto. Dali para frente, eu só falo, é verdade. Como é verdade? Não sei. Eu sei que é. Eu sei que faz sentido, né? Se quisermos entender o princípio arqué e o verbo logos, é necessário compreender o Cristo e seus valores. É imperioso. É o ponto de partida para nós. Entender o Cristo, entender o que ele disse, que a partir daí, penso eu que quando nós também estivermos nos aproximando da eternidade, essas coisas vão fazer mais sentido para nós. Mas Emmanuel concluirá dizendo assim, ó, visível ou oculto, o verbo Logos, Deus, é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Ou seja, não importa se eu vejo ou não, invisível ou oculto, a completude eterna, essa ideia dessa dualidade que não são dois, que são só um, do arqué e logos, de Deus e suas leis, é o traço divino em tudo. Porque, como a gente viu, sem isso não há sustentação, tudo se dissipa, né? Desde a criação até a eternidade, sustentando cada elemento do mundo, inclusive nós, no processo de aperfeiçoamento rumo à eternidade, tal qual Jesus já fez. Ou seja, habitando na morada do Pai, que é o momento onde a gente vai de fato compreender essas ideias, de fato compreender a lei divina, de fato compreender a Deus. É o que tínhamos para hoje. A gente espera ter podido contribuir, né? A nossa cabeça, muitas vezes, isso produziu mais questionamentos do que respostas, mas pensamos que esse é o caminho. Que o Cristo possa nos auxiliar na compreensão mais profunda daquilo que pudermos comportar nesse momento. E que Ele nos abençoe hoje e sempre. E até nosso próximo encontro.